Isaías 40, 31. O texto diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Senhor, é no nome de Jesus que estamos reunidos e celebramos este culto, dedicando todo louvor e adoração ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, nós te agradecemos por sua bondade, porque entendemos e não podemos deixar de repetir isso, que estarmos aqui, a única razão são as tuas muitas misericórdias. Obrigado pelo teu Filho Jesus entregue na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu Espírito derramado sobre toda a tua igreja. Obrigado por fazer parte de nossas vidas e habitar em nós. Eu te peço, Senhor, venha falar conosco. Por bondade e misericórdia, Senhor, apesar dos nossos muitos erros, das nossas muitas falhas, Pai, por favor, fala aos nossos corações. Por favor, fale aos nossos corações. Que venhamos, ó Deus, ser restaurados nesta noite. Que de certa forma tenhamos a nossa esperança restaurada, Pai, no nome de Jesus. A minha oração é esta: fala conosco mais um pouco, Senhor, e usa a minha vida para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. O livro de Isaías, dentre os muitos livros do Antigo Testamento, é um dos maiores livros porque ele resume muita coisa da história de Israel. O livro de Isaías, ele é um livro profético, um livro que anuncia o Cristo, a vinda do Cristo, assim como uma porção de episódios sobre o povo de Israel, na vida de Israel e a restauração e recuperação de Israel. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 40 do livro de Isaías, nós temos quase que uma mudança de fala. Parece que um novo autor surge nesse texto, porque o profeta falará a respeito de libertação. Libertação justamente porque Israel estava preso no cativeiro babilônico, e nesse processo de libertação, Deus usará o grande Ciro, mesmo com todos os seus problemas, para promover a libertação ao povo de Deus. Este capítulo 40, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o Deus, Rei de Sião, que está vindo para salvar e libertar o seu povo, do verso 1 ao verso 11. A segunda parte desse texto é dos versos 12 aos versos 26, que trata de uma exaltação ao Senhor Deus, que é Criador e Senhor de todas as coisas, Criador de toda criatura, Ele fez todas as coisas. E uma terceira parte é a parte do verso 27 ao verso 31, que é justamente um convite do próprio Deus, convidando Israel para que ele não venha desanimar. Desanimar. E esse texto que nós lemos, ele se refere exatamente a esta terceira parte.
justamente porque Israel estava sofrendo com a opressão, eles estavam presos, cativos, logo eles estavam cansados e também desanimados. E nessa etapa do texto, o verso de número 1 do capítulo 40, veja comigo, reforçará o entusiasmo vindo do próprio Senhor, promovido pelo Senhor, em consolar o seu povo. O versículo 1 vai dizer assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A necessidade de consolação era urgente. A necessidade de renovação era urgente. Porque estes homens, este povo, estes homens e mulheres, eles chegaram a um ponto que Deus, entendendo e compreendendo o seu coração, o coração desta nação, no verso 27, o próprio Deus vai revelar o que eles estão sentindo, e a voz do profeta ecoa aqui no meio desta nação, dizendo assim no verso 27, porque pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Israel, em meio a esta angústia do cativeiro, cansado, em meio a estas grandes tensões vividas, pelos muitos problemas enfrentados neste processo de cativeiro, eles vão olhar para os céus, eles vão olhar para Deus, e vão dizer: Deus, por que é que os nossos caminhos estão encobertos aos teus olhos? Por que é que nossa situação, ela não é vista pelo Senhor? Porque uma vez que nós estamos no sofrimento, vivendo o sofrimento, provando do sofrimento, só existe uma resposta para essa pergunta: o Senhor não está vendo o nosso sofrimento. Por que é que os nossos caminhos estão encobertos diante do Senhor? Parece que o nosso direito de ter paz, parece que o nosso direito de ser livres, parece que o nosso direito de se sentir bem, parece que o nosso direito de consolação passa desapercebido diante do Senhor, e o Senhor não faz absolutamente nada. Deus, consolai os nossos corações, esse é o grito desse povo. Consolai os nossos corações, consolai os nossos corações. E este clamor que surge do coração destes homens, ele é respondido, de certa forma, de muitas maneiras. E o profeta vai dizer assim, para estes homens cansados, no verso 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? O profeta toma a palavra e vai dizer algumas coisas sobre Deus. É interessante que, se nós pudéssemos aqui, nessa noite, fazer uma exposição textual, versículo por versículo, iríamos perceber que desde o versículo 12, o profeta Isaías está levantando certas questões que são impossíveis de ser respondidas. Ele vai dizer no verso 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Algo absurdo, né? Quem pode medir águas com uma concha de suas mãos? Ele não está falando aqui de Deus. Ele está se referindo aqui aos homens. Quem é que tem essa capacidade de realizar alguma coisa nesse sentido? Quem tem poder de fazer esse tipo de coisa?
Ele vai continuar dizendo: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Então, dos versículos 12 em diante, o profeta Isaías começará a levantar perguntas para tentar levar o povo a uma compreensão de quem é Deus, do que Ele está fazendo, de quem Ele é, o que Ele representa para estes homens. E aí, como nós lemos no verso 28, ele disse: não ouvistes, não sabes que o eterno Deus, o Senhor, é o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não se pode esquadriar o seu entendimento. Nesse versículo, Isaías está dizendo para estes homens: Deus, o Deus que nós acreditamos, Deus que nos tirou lá do Egito e continua conosco, esse é o Deus que nunca se cansa. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, Deus continua guiando o seu povo. Deus continua guiando os seus filhos. Deus continua conduzindo os passos do seu povo. Esse verso 28 está revelando, Isaías está dizendo, sabem de uma coisa? Ele nunca se cansa, porque Ele é o eterno. Ele permanece para sempre. Mesmo que todas as coisas mudem, Ele nunca muda. Isaías está dizendo a respeito desse Deus, que além de Ele nunca se cansar, de Ele ser o eterno, Isaías vai dizer: Ele possui toda a sabedoria. Ele não tem apenas o poder de nos ajudar, o seu entendimento é insondável. Ele é o Deus criador de todas as coisas, e a sua sabedoria resplandece em todas as coisas. E Isaías continuará dizendo para estes homens cansados e confusos, no verso 29 do capítulo 40. Esse Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhuma força. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustão caem. Deus está dizendo: gente, a força dos homens é limitada. A força dos homens é limitada. A realidade que Ele poderia muito bem dizer: não, pega lá, calma, tudo vai ser diferente. Não, vocês jovens, vocês os mais dispostos, quem quer que seja, a força de vocês é limitada. É limitada. E aí o profeta vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que são fortalecidos são aqueles que esperam no Senhor. Só que nós precisamos compreender aqui quem é, ou quem são aqueles que esperam no Senhor. E o que é esperar no Senhor? O que significa esperar no Senhor? Porque nós somos tentados a todo momento a fazer uso do nosso poder de escolha e ingressarmos por caminhos que aos poucos vão nos levando para as profundezas,
aos poucos vão nos destruindo. Nós somos tentados a ceder às opções que a serpente nos oferece. Nós somos tentados a ceder às propostas do nosso próprio coração. Quem são estes que esperam no Senhor? Quem são estes homens que esperam no Senhor? E aqui eu tenho algumas lições importantes para entender com vocês, de forma bem breve nessa noite. Primeiro, os que esperam no Senhor, e aqui parece que eu vou falar o beabá, são os que confiam. É muito mais simples do que você pensa e muito mais profundo do que você pode imaginar. Porque eu quero afirmar nessa noite que aqueles que confiam são justamente aqueles que esperam. E estes que confiam e que esperam são aqueles que entendem a realidade da existência de Deus. Estes que esperam, estes que confiam, são aqueles que entendem a realidade da existência de Deus. O salmista, no Salmo 40, no verso 1, ele vai dizer assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Foi Ele que me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os meus passos. Foi Ele que pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, e nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aqueles que confiam são aqueles que exatamente exercem plena convicção na existência de Deus. E ter convicção na existência de Deus, você diz: poxa, pastor, você tem certeza? Porque eu acredito, eu tenho fé. Deus para mim é tudo. Deus para mim, sabe, Ele é tudo. Eu dependo dEle, eu preciso dEle, eu quero Ele. E sabe, essas verdades que a gente coloca como absolutas, elas são tão mentirosas no nosso dia a dia, porque esse desejo incondicional, ele é trocado por qualquer coisa que aparece nas nossas vidas. Esse desejo incondicional, ele é substituído por qualquer coisa que surge nas nossas vidas, e logo o Deus que nós falamos e anunciamos com tamanha convicção de que Ele é real, Ele deixa de ser real em meio aos nossos pecados. Porque a gente faz acordo com os nossos pecados e esquece de fazer acordo com Deus, de autorizar os nossos pecados. A gente esquece de fazer acordo com Deus para permitir os nossos pecados. A gente esquece de dizer: Espírito Santo, dá licencinha, porque agora eu vou cometer um pecadinho. Por favor, feche os olhos, Espírito Santo. Põe a mão nos olhos. Espírito Santo, você não pode enxergar, você é menor de idade. Eu acredito que os que esperam são aqueles que confiam, e os que confiam são aqueles que têm convicção da realidade da existência de Deus. E o que significa ter convicção?
embora a vida não seja exatamente como eu sonhei ou imaginei, eu tenho plena certeza de que eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho plena certeza de que eu tenho muito mais do que eu mereço. Pode ser que a pessoa que tanto amo, ela já não está mais aqui do meu lado. Pode ser que aquilo que eu tanto queria, eu não recebi, talvez não vá receber. Mas eu tenho tamanha convicção na existência de Deus, que embora eu não tenha tudo, eu compreendo que tenho muito mais. Muito mais. Muito mais. É entender que, mesmo que o fogo, as águas, o fogo tente nos consumir, as águas tentem nos afogar, o Deus que a gente confessa, Ele estará conosco mesmo em meio a esse turbilhão de negativas que a vida apresenta para nós. E a vida é assim, né, Jaque? É um turbilhão de negativas. É um turbilhão de não vai dar, não pode, não é assim e tal. Mas eu tenho convicção na existência de Deus. E mais do que isso, na presença dEle comigo. Na presença dEle comigo. Na presença dEle comigo. E esperar, ter convicção, esperar significa ficar em algum lugar até que chegue alguém, alguma coisa que se tem como certo ou provável. Aguardar é contar com. Esperar significa ter esperança. Esperar significa ter satisfação em acreditar. O texto aqui de Isaías está dizendo: mas os que esperam no Senhor são aqueles que confiam. Quem são estes? Segunda lição que esse texto me ensina é que quando as minhas forças diminuem, e à medida que eu espero nele e confio nele, Deus renova as minhas forças. Gente, isso é uma verdade, é uma realidade tão profunda, porque todos nós aqui, de certa forma, passamos por aquele momento de trevas, de angústia, do dia mau. E aí, de repente, a gente escuta uma música, numa rádio qualquer, e aquela frase enche o nosso coração, e a gente olha para o alto e diz: obrigado, Deus, eu não vou desistir. Todos nós aqui já passamos pela experiência de acordarmos com o pé esquerdo e falarmos: Deus, bem que o Senhor poderia voltar hoje, mas a gente não quer a volta do Senhor porque a gente entende que esse mundo não vale mais a pena. É porque a gente está tão angustiado que a gente quer a volta do Senhor. A gente está tão triste que a gente quer a volta do Senhor. A gente está com tantos problemas que a gente fala: Deus, acaba com tudo isso, volta logo, Senhor. Não é volta logo porque a gente quer o Senhor, a gente quer parar de sofrer. Volta logo não porque a gente quer o Senhor, a gente quer parar de sofrer. A gente quer parar de ter angústia. Aí o Senhor não volta. E nem você morre. Graças a Deus. Mas aí me parece que aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, você está na faculdade, você está no trabalho, você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, de alguma maneira Deus se encarrega de renovar as suas forças. Seja num abraço, seja numa palavra amiga, seja numa conversa, seja num texto bíblico, seja num momento de uma oração. Me parece que Deus sempre se encarrega de renovar as suas forças. E veja só, você está aqui. Veja só, você já passou dos 30, dos 40, dos 50. Os cabelos brancos chegaram. Alguns cabelos já não existem mais.
Sabe, gente? Você está aqui. Alguns de vocês já chegaram a pensar que a vida nunca mais teria um sentido, né, Vanessa? Por exemplo. Nós participamos de um pouco da vida da Vanessa. Alguns aqui chegaram ao ponto de dizer: não haverá amanhã. Não haverá amanhã. Será que ainda existe jeito para mim? Lembra quando você chegou aqui, Alain, 13 anos atrás? 13 anos atrás, carrancudo, querendo abandonar tudo, não sabendo o que fazer, e Deus entrou no seu coração, e você está aqui. Sabe, cada um de vocês tem uma história de dificuldade, que se você olhar para trás, você vai dizer: pera lá, Neilton, eu estou aqui por quê? Eu cheguei até aqui por quê? Porque o Senhor tem renovado as minhas forças. Não foi assim, Maléia? Com essas 3 criaturas na sua vida? Não foi assim, não é assim, Mirinha, minha sogra linda, maravilhosa, do meu coração. Eu amo você. Eu amo mesmo, é para glorificar em pé, de pé a igreja. Quanta coisa ruim já não nos aconteceu. Quantas vezes o chão escapou e você perdeu ele. Quantas vezes a angústia não encheu o seu coração. E aí parece-me, Roberta, que dia após dia Deus vai lá e renova as nossas forças. Gente, o que é isso? O que é isto? Parece que são as palavras de Isaías sendo recuperadas para os nossos corações, dia após dia. E Deus falando conosco nessa noite, por meio do seu Espírito: olha, toda vez que as suas forças diminuem, eu renovo elas, porque eu sou o seu Senhor, o seu Deus. Todas as vezes que as suas forças diminuem, sou eu que te fortaleço, sou eu que te fortaleço, sou eu que te animo para você caminhar mais um pouco. E, gente, me parece que nós todos já experimentamos isso e continuaremos experimentando a renovação do Senhor ao longo de nossas vidas. Porque agora, por meio do seu Espírito, através do sacrifício de Jesus, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Terceiro e último. Quando nós somos renovados, porque esperamos no Senhor, nós nos tornamos intensos. Intensos como a águia. Esse texto é tão interessante porque a águia, ela não teme algumas situações. E entre as muitas situações que uma águia não teme, é a tempestade. Ela sobe, ultrapassa alguns limites para encontrar céu aberto e supera as tempestades. Quando a gente é renovado pelo Senhor, porque confiamos, porque temos convicção na existência desse Deus Todo-Poderoso, Ele nos fortalece ao ponto da gente subir. Fernando, mas às vezes a realidade é outra. Mas esse é um milagre de Deus em nossas vidas. Que mesmo
vivendo a realidade da angústia da vida, o Senhor cura os nossos corações e restaura a nossa mente e nos dá entendimento que Ele está conosco em todo momento, em todo momento. E aí pela fé eu subo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu encerro dizendo que vale a pena confiar no Senhor, esperar pelo seu socorro, buscar a sua face, pois diante de nossas fragilidades, o Senhor sempre se manifesta como o grande vencedor das nossas vidas. O Senhor nos dá condições para superarmos o mal e superarmos o cansaço. O Senhor renova as nossas forças.